Camila, você sabia que ter um ganho de peso adequado durante a gestação é extremamente importante para as mamães e para os bebês, né? Afinal de contas, Léo, será que existe um número ideal para o ganho de peso? Alguns quilos ideais para o ganho de peso? Vamos trazer ela, uma convidada muito especial, que é nutricionista, especialista em materno-infantil, em nutrição materno-infantil, palestrante, professora e Léo, mãe de 3, Léo. Tô quase lá. Seja muito bem-vinda, doutora Camila Komatsu. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Existe um peso ideal durante essa gestação das mulheres? Como que é? Como que a gente trata isso daí durante a gestação? Existe. Na verdade, assim, né? A gente até então se baseava numas curvas que nós tínhamos do Instituto de Medicina, que estava muito ultrapassada. Para vocês terem ideia, uma gestante que era eutrófica, tinha um peso normal, ela engravidava com um peso normal, ela poderia ganhar de 11,5 kg até 16 quilos. Então, assim, é uma faixa muito grande. E eu, na minha prática clínica, nunca trabalhei com essas curvas porque eu nunca me identifiquei com elas. Eu sabia que era um ganho de peso excessivo. E aí, recentemente, nós temos agora as curvas brasileiras. Então, foram desenvolvidas curvas com a população brasileira. E aí, se encaixou exatamente na faixa que eu trabalhava, que vários colegas meus, obstetras, também trabalhavam com essa faixa de ganho de peso, que é de 8 a 12 quilos. Então, pensando numa gestante que iniciou a gestação com um peso saudável, né, na faixa de eutrofia, IMC ali de 18,5 até 24,9, ela deve ganhar de 8 a 12 quilos. Quanto mais acima do peso ela iniciar a gestação, menos peso ela tem que ganhar ao longo da gestação. E é importante a gente considerar que esse ganho de peso, ele deve ser distribuído ao longo da gestação. É isso que a gente ia Não é tudo de uma vez. Até mesmo porque tem mães que no comecinho ou sentem muita fome, E aí ou vem sentem aquela famosa frase, nada. né? Eu tenho que comer por 2. Exatamente. Muitas acabam vivendo, eu falo que elas vivem na Carbolândia, né? Toda gestante sonha viver na Carbolândia, vou comer o que eu quiser, vou comer por 2. E ela realmente tem que comer por 2 em questão de micronutrientes, em questão de qualidade, agora não de quantidade. Legal. Né? E qual é o período, né? A gente começou a falar, você falou, qual o período que se ganha mais peso? Como que funciona essa distribuição que você trouxe, Camila? Eu sempre considero o maior ganho de peso no 3º trimestre. Primeiro trimestre não precisa ganhar. A gente tem, inclusive, trabalhos que mostram que se ela ganha de meio quilo até 2 quilos no início da gestação, ela tem grande chance de ter sobrepeso no final da gestação, de terminar a gestação com excesso de ganho de peso. Porque o primeiro trimestre a gente não tem nem estrutura ainda, né? Tem eventos importantíssimos acontecendo, implantação, invasão trofoblástica, mas a gente ainda não tem estrutura ali formada. Não temos uma placenta bem formada que vai pesar, o bebê tá pequenininho. Então o primeiro trimestre é não ganhar nada. E tudo bem perder peso, porque muita gente fala, eu tenho medo de perder peso nesse período por conta da questão das toxinas. Se você não tá conseguindo comer, ou tá comendo minimamente bem, né, por conta das náuseas, eu mesmo nauseio muito em todas as minhas gestações, sempre perco peso no início, mas se a gente tivesse preparado para engravidar, tiver uma boa reserva nutricional, não tem problema. A gente só segue se alimentando bem, com um bom estilo de vida, porque certamente a gente vai recuperar isso no 2º e 3º trimestre de forma saudável. Comigo aconteceu isso. Eu sentia muita náusea, não conseguia, e me senti, inclusive, porque a gente que sabe do assunto se culpa. A maternidade já é a culpa por si só. Então eu sentia muita culpa por não estar comendo o suficiente, ou seja, por não manter pelo menos os meus hábitos saudáveis. Também, ela tinha essa dificuldade de comer porque nauseava, não chegava a regurgitar, mas ela também sempre falava, nossa, eu precisava estar comendo e não tô comendo, e tô perdendo um pouquinho de peso. A gente pira, né, nessa fase. Eu falo que é ligar um modo sobrevivência. Eu falo para meus pacientes, você liga o modo sobrevivência, você precisa comer para sobreviver. Então come fruta, que é o que desce bem, né, para você manter isso que eu ia te perguntar. alimentação. Tem dicas para quem tá passando por esse processo? Acho excelente ela trazer, assim, alguma dica para as pessoas que estão com essa náusea, para as mulheres que têm essa dificuldade nesse início de gravidez. Sim. Eu gosto muito das frutas, né? Acho que elas descem muito bem, principalmente as frutas mais azedas, as frutas cítricas, né? Então, laranja desce muito bem, abacaxi desce muito bem. O chá de gengibre, que é o único chá que é seguro na gestação. Tomei um montão. Até nauseou, né? Agora eu tomo e falo, me remete a uma memória afetiva ali no momento. Tem coisas que eu ainda não consigo comer, que eu não conseguia, que eu peguei náusea na gestação. É tão louco, né, esse período da gestação, que eu lembro que eu nauseava das garrafas de água que eu tomava. Eu só conseguia tomar água em uma garrafa específica. O cheiro, né? Se tivesse muito gelada, e assim, era
é uma coisa de louco, né? E depois passa extremamente como se nada tivesse específico, acontecido. Mas o chá de gengibre ajuda muito, fracionar bem as refeições, a gente entrar com essas frutas aí ao longo do dia, alimentos mais secos. Então, às vezes, torradinhas, eu peço sempre para ser uma torrada sem glúten ali. O crocante, o seco ajuda bastante. E maçã verde. Maçã verde, a gente comer pedacinhos de maçã verde ao longo do dia ajuda bastante também nessa náusea. Eu tive muita... Eu tava conversando aqui nos bastidores, né? Que eu tive muita vontade de comer maçã. É assim, é uma fruta maravilhosa, mas não fazia tanto o meu hábito. Eu não consumia sempre maçã. Eu salivava por maçã, menina. Que loucura. É uma fase, não sei se a sua esposa e vocês tiveram isso, mas de mudança do paladar que muda totalmente. Aquelas coisas que você amava, você já não ama mais. Aquelas que você já não ligava, você começa a amar muito. A mudança do paladar, ela ocorre até de forma evolutiva. Porque a gestante, ela precisa se proteger. Então, ela nauseia não é à toa. Tanto que tem um trabalho do JAMA que fala que as mulheres que nauseiam ao longo da gestação, no início da gestação, elas têm melhores desfechos gestacionais. Tem menos pré-eclâmpsia, menos diabetes gestacional. Porque é uma proteção para ela não se expor a comportamentos de risco, para ela ficar realmente mais recolhida, para ela não comer qualquer coisa que possa estar contaminada, coisas que são hepatotóxicas. Então, o paladar dela muda justamente para proteger. Sentido, se a gente parar para pensar. A natureza é maravilhosa, né? À toa não iria ser. Exatamente. À toa não iria ser. Porque aí a gente acaba privando um pouquinho ela de se alimentar de coisas que poderiam trazer males para a gestação. E eu falo sempre assim, né? A náusea, ela vem do aumento do beta-HCG, que é o hormônio que aumenta demais na gestação. Vem do aumento da progesterona, vem do aumento do estradiol, que são coisas que são bem-vindas numa gestação. Que se a gente não tiver um aumento desses hormônios, a gestação pode não evoluir. Então, é fundamental que ela entenda isso, porque eu falo que deixa mais tranquilo, não deixa mais leve, né? Fala, não, eu sei que eu tô nauseando, mas pelo menos tá tudo bem com o meu filho, que é a nossa grande preocupação. Exato. E o contrário? Então, a mulher, por exemplo, eu falei do meu desejo da maçã, fiquei a louca da maçã. Existe alguma relação? Porque as mulheres ficam com esse desejo, essa vontade, muitas vezes de alimentos e muitas vezes de algumas coisas que não são alimentos. Isso também acho que é recorrente para você. Sim, muitas usam de desculpa, né? Ah, não, eu só consigo comer um lanche daquele lugar, né? Mas as deficiências nutricionais fazem isso também, né? Quando a gente tem deficiência de zinco, a gente tem muita alteração de paladar. Quando nós temos alteração de vitamina B12. Então, as papilas gustativas, elas vão se renovando ali ao longo do tempo, muito rapidamente. E na gestação isso é mais intenso. E a demanda nutricional é muito maior. Zinco, por exemplo, a gente vai desviar todo esse zinco pro bebê, pro desenvolvimento do bebê. Ele é a prioridade. Não vai sobrar pra papila gustativa. Então, muda realmente. Aí a gente precisa de coisas mais salgadas, mais doces, pra ter... algumas pessoas, né? A maioria acontece ao contrário, mas algumas pessoas precisam desses sabores mais evidentes para se satisfazerem ali. Na gestação, a gente acaba tendo que suplementar. Né? Eu sempre falo que eu esgoto todas as possibilidades de via alimentação, né? Via alimento mesmo, que eu acho que é sempre fundamental. Não adianta nada a gente dar uma suplementação se ela não comer bem, ela vai estar, né? Jogando dinheiro fora ali. Ela precisa ter um estilo de vida saudável. Mas aí a gente precisa realmente para suplementação, para suprir a demanda nutricional dessa mãe e desse bebê. Porque a gente precisa garantir não só para o bebê, para essa mãe também. Essa mãe precisa terminar a gestação bem, feliz, saudável, disposta para enfrentar o pós-parto, que é sofrido ali, né? Vocês passaram por isso também. Então, ela precisa ter disposição, né? Então, zinco, principalmente, ferro, vitamina B12, são nutrientes que são muito depletados ao longo da gestação. A questão do ganho de peso durante a gestação, ela é só por causa da alimentação ou também tem um fator genético aí envolvido? Tem um fator genético também importante. Tem até uma questão de alguma diferença de homem e de mulher, feto menina e feto menino. Então isso também pode levar a um aumento do ganho de peso. Meninas normalmente tendem a fazer a mãe ganhar mais peso porque tem mais estradiol, né? Então isso pode favorecer ali um ganho de peso. Mas com uma alimentação bem controlada, independente se é menino, menina, né? Eu falo que independente dos outros fatores, com estilo de vida bom, ela dormindo bem, ela comendo bem, fazendo exercício, fica tudo redondinho, fica tudo bonitinho. Ela termina a gestação ali com 8, 9 quilos, ela recupera fácil depois. No parto mesmo, muitas vezes ela já perde essa quantidade toda que ela ganhou, porque é só de estrutura mesmo, é só o peso do bebê. E aí a gente sabe que tá modulando pro resto da vida desse bebê
risco de alterações metabólicas, né? Exato.